para aprender um pouco mais, para estar um pouquinho mais próximo dele. E é muito bom estar aqui na igreja. É sempre um prazer visitar uma nova igreja, é sempre um prazer estar conhecendo novas pessoas que estão na mesma caminhada conosco. Para começar, peço que vocês... Pode ser... Não, vamos orar de pé mesmo? Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por estarmos aqui. Iremos abrir a palavra, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha fazer com que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, meu Pai. Que seja tudo conforme a Tua santa e a Tua boa vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a mensagem dessa noite tem como título: Experimente o perdão. E aí, será que vocês já experimentaram perdão? Será que vocês experimentam o perdão diariamente? Ou é uma coisa que acontece de vez em quando? É uma coisa que não acontece muito? E para começar, peço que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Mateus 18, versículo 15. Mateus 18, 15. Amém? Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil e publicano. Aqui é um texto no qual a gente vê um exemplo de como que nós devemos proceder no caso de fazer um perdão, praticar o perdão. E esse contexto ele se aplica na igreja, né? É um exemplo aqui que está ligado à igreja. Quando acontece uma contenda, acontece algum problema, qual é a sua atitude? Quando alguém faz um mal contra você, você vai lá atrás dele ou você espera ele vir te pedir desculpas? Eu acredito que geralmente a maioria das pessoas acaba ficar esperando ele vir pedir desculpas de você, né? Mas se a gente observar aqui, ó, lá no versículo 15, diz assim, ó, vai arguí-lo. Cadê aqui? Se seu irmão pegar contra você, vai repreendê-lo em particular. Então, arguí-lo, repreender. Você que deve ir repreendê-lo. Não é você que tem que ficar esperando o seu irmão vir até você. E é uma coisa que as pessoas acabam confundindo muito, né? Que as pessoas ficam esperando, não, fulano vai vir me pedir desculpas para mim? E outra coisa, entre ti e ele, questão particular. As pessoas às vezes ficam querendo, vou falar para fulano, para ver se fulano fala com o outro lá. Fica querendo fazer 1001 pessoas se envolverem naquilo, mas uma questão que às vezes era entre você e a pessoa. E aqui é bem claro, né? Isso, que é você e a pessoa, e é em particular. Ainda diz mais, e caso se ele não te ouvir, só colocar aqui. E se ele não te ouvir, que você passe isso para frente. Assim, lá diz assim, 1 ou 2 pessoas não envolvidas no conflito e por isso imparciais. Então você tem que ir atrás. No caso da igreja, vá atrás de um ancião, de um irmão mais velho, de uma maioridade. Peça que ele intermedie o conflito, intermedie o problema, porque ele vai poder falar realmente, dê uma visão de fora, te ajudar naquele conflito. Às vezes a gente acaba pegando isso aqui, passando para várias outras pessoas, não resolve o problema, cria aquela contenda, cria aquela fofoca. Dentro da igreja a gente sabe que isso é comum, infelizmente, mas isso aqui não é só na igreja. A gente pode aplicar isso aqui no nosso cotidiano, seja no trabalho, na família também, infelizmente acontece bastante. Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. E se ainda assim, aquela pessoa que praticou o mal, ela não, mesmo a gente falando pessoalmente, mesmo outros irmãos estando ali junto, e ele ainda não se contentar, não reconhecer o erro, a gente deve passar isso para a igreja. Aqui o caso seria na comissão, né? Que ele poderia sofrer disciplina. E aí, lá no final, diz assim, e considerá-o como gentil e publicano. Aqui, às vezes, a gente pensa que, então se a gente vai considerar ele como gentil e publicano, nós vamos apartar ele, nós vamos afastar, não vamos ter mais contato com ele. E não é bem assim, né? Se a gente for parar para pensar, aqui o que a palavra de Deus quer nos dizer é o quê? Que nós devemos, sim, considerar, nesse caso aqui, por exemplo,
dá uma disciplina nele e tudo mais, mas nós devemos olhar com um olhar mais de, poxa, ele não está com a graça de Deus com ele não está próximo de Deus. A gente tem que olhar com um olhar de, poxa, nós devemos buscar a ele, tentar, de alguma forma, fazer com que ele entenda aquilo que aconteceu, porque é muito fácil, às vezes, para nós que estamos ali buscando, às vezes, estar ali com a graça de Deus próximo a gente, identificar o erro. Mas, às vezes, para uma pessoa que está em meio a problemas, está em meio a uma situação super complicada, ela acaba não tendo essa visão. E aí Satanás se apodera dela ali e muitas coisas ruins acabam acontecendo. E nesse sentido, e continuando, vamos lá para o verso 21, Mateus 18 também, só um pouquinho mais para frente, que diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de... Não, peraí. Acabou pulando aqui. Aqui. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes, se meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse é um texto muito conhecido, né? A gente olha, a gente fica... Poxa, Pedro ali, naquela época, os rabinos, né? Eles recomendavam que a pessoa perdoasse até 3 vezes. E aqui Pedro foi e falou, não, vou falar para Jesus 7 vezes. Que eu já vou ser considerado como uma pessoa muito piedosa, né? Poxa, se o rabino recomenda 3, eu estou perdoando 7. E aí Jesus vai dar uma resposta que ele não esperava, que é 70 vezes 7. Que é uma quantidade que não é para você contar. Jesus quebra totalmente essa lógica de que, não, tem uma quantidade estabelecida. Aqui Jesus diz claramente que não tem essa quantidade. Que é para você ter na sua cabeça que não é questão de números, mas sim de graça. Se a gente for ver, quanto mais pecado tem envolvido naquilo, quanto mais coisa ruim, a gente tem que ter mais graça ainda para combater essa coisa ruim. Lá em Romanos 5:20 diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde tem pecado, tem que ter mais graça ainda. Onde tem falhas, problemas, tem que ter mais perdão ainda. Não é questão de quantidade, mas sim de que, se lá existe aquela coisa má, também existe a graça. E a graça é muito maior que qualquer coisa má. É isso que Jesus quis falar ali para Pedro naquela situação. E serve para nós também. Sei que é difícil, não é nada fácil. Às vezes acontecem situações que a gente acaba se estressando, acaba se irando, mas que possamos nos acalmar e nos lembrarmos do ensinamento que Jesus nos deu, de que não é questão de quantidade, mas sim de que, se existe um mal, existe uma coisa maligna, também existe uma coisa divina, uma coisa muito maior. Nós devemos nos apegar a ela e praticar o perdão nessa situação. E agora nós vamos entrar numa parábola, que ela é muito interessante, ela nos ajuda com que a gente consiga praticar o perdão de uma forma mais fácil e nos dá uma visão de que realmente o que é o perdão. Continuando também em Mateus 18, agora vamos do versículo 23. E diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Aqui a gente vê uma situação. E aqui esse rei que perdoou esse servo é Jesus Cristo, né? E esse servo somos nós. Quando a gente para olhar, eu fui atrás dessas informações, né? Ele devia 10.000 talentos. E 10.000 talentos, se a gente fosse colocar no valor atual, são 11 bilhões de reais. Assim, é um número tão grande, mas tão grande que a gente não tem nem condições de imaginar. E, mesmo assim, o rei perdoou aquele servo, mesmo sendo uma dívida impagável, que poderia vender ele, a mulher dele, os filhos dele, ele poderia trabalhar a vida inteira e provavelmente não iria conseguir pagar essa dívida. E, mesmo assim, ele foi perdoado. E Jesus faz isso conosco, né? Nós temos uma dívida impagável com ele, mas, mesmo assim, ele está lá disposto a nos perdoar constantemente, né? E aí, continuando na parábola, vamos lá agora no verso 28, continuando, né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia:
tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém. É uma palavra muito forte, né? E aqui a gente, trazendo a valores de novo, se a gente for ver que a dívida que esse conservo tinha era de 100 denários. 100 denários é equivalente a mais ou menos 20 mil reais hoje em dia. Se a gente for parar para pensar, para mim, pelo menos, é um valor elevado. 20 mil reais é um dinheiro considerável. Mas é um dinheiro pagável, vocês não concordam? Se a pessoa trabalhar, se a pessoa se esforçar ali durante alguns anos, ela consegue pagar essa dívida. Não é a dívida de 11 bilhões que ele tinha para com o rei, com o servo principal, com o senhor dele. Então, mostrando que, poxa, numa dívida muito menor, ele não teve a compaixão que o rei teve com ele. Então, do que adiantou o perdão que ele recebeu? E quando a gente vê aqui, ó, no verso 33, o rei diz para ele: será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão com você? E ele indignou-se e mandou ele juntar os carrascos. Então, foi revogado o perdão que ele recebeu da dívida impagável que ele tinha. Então, isso aqui serve para nós. Nós temos uma dívida impagável para com Cristo, com Deus. Mas, ao mesmo tempo, existem diversas pessoas que vão ter dívidas para conosco. Diversas pessoas vão falhar conosco, diversas pessoas vão nos atingir de diversas maneiras. Mas nós devemos ter em mente que a dívida que Deus nos perdoou é muito maior que qualquer coisa que as outras pessoas podem nos fazer. E que se a gente não perdoar as pessoas ao nosso redor, o nosso perdão que Deus nos concedeu vai ser revogado. E ele sendo revogado, irmãos, é terrível. Porque lá no final ainda diz ainda: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então ele deixou bem claro aqui que se a gente não praticar o perdão com o nosso próximo, vai acontecer isso conosco. E eu tenho certeza que ninguém aqui está aqui buscando a Deus, tentando praticar o bem, tentando se aproximar do caráter dele, para que se perca, para que por conta de, às vezes, uma dívida pequena, às vezes uma palavra, às vezes um gesto, uma atitude, e você já ficar magoado, de guardar rancor e não conseguir praticar o perdão. Então é necessário que nós experimentemos o perdão nessas circunstâncias. E aí surge uma questão, né? O que é o perdão na prática? O que é realmente perdoar? Porque, querendo ou não, falar, ver as histórias é muito importante. Mas é importante também a gente entender na prática, né? E eu acredito que é importante a gente dividir em duas características: a interna e a externa. A interna é aquela que eu pratico comigo mesmo. Eu não guardar rancor, eu não guardar mágoa, eu não guardar ressentimento e ter comigo mesmo uma paz interior. E a externa já depende de outras pessoas. Já depende se a outra pessoa aquela pessoa que me ofendeu, se ela vai ter o arrependimento, se ela vai realmente buscar o meu perdão de certa maneira, né? Enfim, não depende só de mim. E é importante que a gente pratique principalmente a questão interna, porque a interna depende só de nós. Claro, é muito difícil. Não é fácil você passar por situações muito difíceis e você perdoar a pessoa, você não ter ressentimento, não ter rancor. Às vezes pode levar anos. Tem pessoas aí que só vão perdoar outras pessoas no leito de morte, mas às vezes ela não vai ter esse tempo de perdoar no leito de morte e vai acabar carregando essa mágoa, esse rancor. Então é importante que a gente perdoe no hoje, né? Também. E já a questão externa, a gente tem que tentar ao máximo também fazer com que ela aconteça. Igual a gente aprendeu lá no início, a gente tem que ir atrás do nosso irmão, a gente tem que chamar ele e falar: poxa, você errou comigo, e toda essa questão. Mas ela não é tão primordial quanto a interna. Agora a gente pode ter alguns exemplos para que fique mais claro isso. Quando a gente vai pensar na violência física, por exemplo, né? Entre cônjuge, quando o esposo bate na esposa, uma coisa que acontece muito, infelizmente, é muito difícil, né? Eu imagino, é uma situação assim que
É muito difícil uma esposa conseguir perdoar um esposo que agride, que faz esses tipos de coisa. Mas Jesus fala que nós temos que perdoar. Fala que internamente nós temos que tirar aquele rancor, tirar aquela amargura do nosso coração. Mas não necessariamente a gente precisa conviver com aquela pessoa. Externamente a gente não precisa estar ali ao lado dela e continuar casado, aquela coisa toda. A gente tem que ponderar, né? A gente tem que ver se realmente a pessoa, aquela pessoa que agrediu, se ela realmente quer mudar ou se ela continua com aquela atitude. Se ela se arrependeu daquilo que ela fez. O mesmo vale para a infidelidade, né, conjugal. Quando um marido trai a esposa ou vice-versa. Será que aquela pessoa que traiu realmente mudou? Será que ela abandonou o amante? Será que ela correu atrás de fazer uma terapia do casal, de mudar a atitude que ela tinha? Muitas vezes ela não vai praticar isso. E aí você vai ficar naquele impasse. Poxa, eu vou separar, mas como que vai funcionar isso? Eu vou perdoar, não vou perdoar? E aí a gente volta naquela questão. O perdão interno ele tem que acontecer. Você tem que tirar aquela rancor, aquela mágoa. Mas aquilo não significa que você vai ficar ali do lado da pessoa pro resto da vida. Então a gente tem que ter esse discernimento na nossa cabeça. De que o perdão, não necessariamente ele é aquela coisa que você tem que estar ali junto e restaurar 100%. O ideal é que seja. Mas se não for possível, que a gente internamente consiga perdoar. Consiga tirar toda aquela amargura do nosso coração. E conectando, uma coisa que acontece muito, né? A gente também imagina que perdoar é esquecer. Às vezes a gente fica pensando, poxa, eu perdoei fulano, mas não consigo esquecer daquilo. Toda vez quando eu vejo a pessoa, eu me lembro daquela situação, e a gente fica, poxa, será que eu perdoei mesmo? É uma situação delicada, confesso até mesmo para mim. E isso tem um aspecto positivo, porque, querendo ou não, as feridas existem, as marcas ficam, inclusive em Jesus. Elas são importantes, elas nos trazem prudência. Poxa, se você sofreu uma agressão e ficou uma marca, você vai se lembrar por resto da sua vida. Se uma pessoa cometeu uma falha com você, você vai se lembrar. E ela é importante para que você consiga se livrar de outras situações. Às vezes você já vai ficar, poxa, não vou ter essa determinada atitude com aquela pessoa porque pode me trazer problemas, pode me trazer marcas, feridas. Então, por vezes, a gente tem que reconhecer que a nossa memória, ela é memória, a gente não vai esquecer assim. O perdão não necessariamente é o esquecimento. A gente pode perdoar e lembrar do caso. E por muitas vezes aquela lembrança pode ser positiva. Mas existe o aspecto positivo, negativo também daquela lembrança. Né? Porque você pode se lembrar não com o aspecto de que, poxa, eu vou me proteger, mas com o aspecto de que você não perdoou. De que você ainda guarda um ressentimento, de que você perdoou, mas não foi completamente, de que, perdoei a pessoa, mas estou ali com um plano de fazer uma vingança contra ela. A primeira oportunidade que ela acaba sofrendo alguma coisa ruim, você já fica feliz que a pessoa está se dando mal na vida dela. Né? Então a gente tem que ter cuidado, porque as marcas são importantes para que a gente consiga se proteger, que a gente possa lembrar daquilo que a gente já passou, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado com essa questão de será que é um cuidado que eu estou tendo, uma proteção, ou está sendo algo realmente maléfico? E eu acho que um pensamento importante, no lugar de eu perdoo, mas não esqueço, é a gente pensar da seguinte forma: eu perdoo, mas exerço prudência para preservar a minha segurança. Então, eu sou prudente, eu me lembro do que aconteceu, apesar do meu perdão. Porque eu preciso disso para que eu consiga ter uma vida mais segura, para ter uma vida mais próxima daquilo que realmente eu estou buscando. Né? E um teste também que serve para a gente ver se foi perdão ou não foi perdão, é a gente ver se as nossas ações internas e externas estão de acordo com aquilo que é o perdão. Então, a gente já viu aqui que se você tem felicidade naquilo que acontece na vida do outro, ruim que acontece na vida do outro, se você tem ressentimento, se você fica com pensamentos recorrentes de quero me vingar, ou se você, toda forma, você quer pensar o mal do próximo, com certeza você não perdoou. E isso eu acho que é uma coisa que às vezes não precisa nem tanto falar, porque é uma coisa que eu sinto que a gente tem muito isso. A gente consegue saber, se a gente for pensar no nosso íntimo, se verdadeiramente nós perdoamos aquela pessoa. Às vezes a gente quer fingir que a gente perdoou, mas a gente sabe que não perdoou. Então é importante que, quando a gente perdoe, nós perdoemos de verdade. Nós perdoemos de todo o nosso coração. Porque pior ainda do que não perdoar é fingir que perdoou, né? Porque a gente pode fingir para nós mesmos, mas para Deus não existe fingimento, né? E aí vem para a questão final, né? Como resolver a minha dificuldade de perdoar? A gente tem essa dificuldade, a gente tem esse problema. E como que a gente pode resolver isso? E aí eu peço que vocês abram lá em 1 Timóteo,
1,15. 1 Timóteo 1,15. Amém? Diz assim: essa palavra é fiel. Não. Diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que em Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então aqui a gente vê que de todos os pecadores, nós somos os principais. Eu, você, nós temos que ter essa consciência de que, poxa, Cristo veio aqui. Ele está ao nosso lado. Ele nos perdoou. Ele passou pelo que passou, para que nós possamos também ter uma oportunidade de ter a nossa dívida paga, ter a nossa dívida quitada, que possamos também perdoar o nosso próximo. E outra coisa que eu acho fundamental também é a gente ter a consciência de que o que o outro fez, às vezes o outro está numa situação tão complicada, às vezes o outro está passando por momentos difíceis. Jesus mesmo fez isso, né? Lá na cruz ele disse: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Que a gente possa ter isso na nossa cabeça também. Às vezes aquela pessoa que está praticando mal para conosco não sabe o que faz. Às vezes aquele pai que é mais rude, foi mais cruel conosco, vai ver a vida dele quando ele era criança, também era daquela forma. Ele nunca teve um pai que foi verdadeiramente um pai ali presente, um pai que fosse mais coerente com aquilo que ele imagina que seja. Às vezes aqui a gente vê aquela pessoa fofoqueira, aquela pessoa que fala da vida de um, fala da vida de outro e não fala dela mesma. Mas será que às vezes é porque ela não está vivendo uma vida tão vazia, ela não está vivendo um vazio tão grande, que ela não tem nem mesmo do que ela falar e ela tem que falar da vida dos outros para se completar? São situações que a gente, olhando dessa perspectiva da vida que o outro está passando, às vezes a gente olha e fala: poxa, vou perdoar, porque ele está passando por uma situação mais difícil ainda do que a minha, né? Que a gente tenha isso. E que se ainda assim, se olhando para Deus não for suficiente, se olhando para o próximo de uma posição de que ele também necessita do perdão não for suficiente, se nada disso for suficiente, que a gente tenha a humildade de nos ajoelharmos, de pedirmos a Deus: Deus, me ajude a perdoar, me ajude a ter um perdão pleno daquela pessoa. Porque lá em Lucas 11:11 diz: qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar uma cobra? A mesma coisa vale para Deus. Se nós pedirmos para Ele: Deus, me ajuda a perdoar, me ajuda a ter um perdão verdadeiro, me ajude a experimentar o perdão, Ele vai te ajudar. Eu tenho certeza disso. Porque Deus ajuda e constantemente nos ajuda. E ainda mais a gente pedindo de todo o nosso coração. Então que possamos, irmãos, experimentar o perdão. Que possamos estar mais próximos dele, de Deus. Porque eu tenho certeza que experimentando o perdão, praticando o perdão, as pessoas ao nosso redor vão perceber. Aquela pessoa com que nos ofendeu, ela vai perceber. E quem sabe não é isso uma forma também de testemunhar? Uma forma de aproximar aquela pessoa de Cristo? Para que ela também possa, um dia, conhecer a verdade. E que a verdade possa fazer com que ela também perdoe ao próximo. Que possamos sair daqui nessa noite com esse pensamento de que temos que experimentar o perdão. Porque não é uma questão de escolha, uma escolha pequena. É uma escolha muito grande. Porque se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus não vai nos perdoar. E aí, meu amigo, infelizmente, o pior virá para nós, infelizmente, né? É isso, irmãos. Peço que coloque de pé novamente. Vamos cantar o mesmo hino? 112. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por estarmos aqui na Tua casa, para adorar e glorificar Teu santo e bom nome. Muito obrigado pelo perdão diário que o Senhor nos concede. Por todo e qualquer perdão que o Senhor nos concede. Sabemos que somos falhos e pecadores, meu Pai. Mas estamos aqui dispostos a abrir o nosso coração a Ti. Para sermos humildes e pedirmos a Ti, meu Pai, nos ajude a perdoar. Pois sabemos que é fundamental perdoar ao nosso próximo. Pois assim como o Senhor nos perdoou, devemos praticar o perdão para com eles. Que o Senhor abençoe, nos leve em paz, em segurança, nos guarde e nos proteja. Abençoe a todas as pessoas que estão aqui presentes e representadas, a famílias também representadas, aquelas que não puderam ouvir, meu Pai, mas o Senhor sabe o motivo de cada uma delas. Que o Senhor também possa estar junto a elas. São as bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.